O Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes conquistou o prêmio Neide Castanha na categoria Boa Prática em Rede. Isso na Semana Nacional do Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para falar sobre essas ações e também, claro, esse prêmio, a gente conversa agora com a diretora da instituição, do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, a Simone Rodrigues. Simone, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Opinião. Maravilha. Simone, esse trabalho que vocês fazem, muito especial, né? Trabalhar com crianças e adolescentes justamente em perícias, né? É uma situação que não é legal, né? Por conta da natureza de violência sexual também, né? Enfim, mas esse trabalho foi condecorado, isso é muito bom, né? Naturalmente, esse trabalho já é de grande, como é que eu posso dizer, de grandes felicitações, né? Que é extremamente necessário. Oi, Adalberto, não estou te escutando mais. Vias, o fluxo pelas vias virtuais também estão complicadas, não é só no trânsito que está complicado hoje de manhã, né? Principalmente aqui na área Itaquibacanga. A internet também não está legal, né? Enfim, Simone, retomando aqui, né? O sinal caiu da internet, enfim, mas o que eu havia falado, né? É que, enfim, esse trabalho ele é muito importante e essa condecoração, né? Essa homenagem, né, que vocês acabaram ganhando aí, conquistando, enfim, é um incentivo muito grande para continuar com esse trabalho, né? Sim, o Instituto de Perícias para Criança e Adolescente, ele surgiu a partir de um problema que a sociedade tinha, né? Então, assim, ele foi impulsionado, ele foi proposto pela sociedade civil, através do Centro de Defesa, Padre Marcos Passerini, né? Propôs a criação do Instituto de Perícia. Qual é o problema que a gente tinha? Casos de abuso sexual, de violência sexual contra crianças e adolescentes é de difícil investigação e de materialidade. Assim, para você responsabilizar alguém que cometeu esse crime contra a criança e adolescente, você precisa ter provas. E o que existia? O abuso sexual, ele não deixa marcas físicas, ele não deixa... ele às vezes acontece com pessoas próximas, né? Não é sobre ameaça, força. Então, se agregou a tradicional perícia médico-legal, a perícia psicológica e a perícia em serviço social para identificar os vestígios através da fala, do contexto cultural, socioeconômico, né? Assim, a perícia psicológica com os sinais e sintomas psicológicos, o serviço social identificando as violações de direitos. Então, o Instituto ele tem esses 3 serviços, tanto da perícia psicológica, a perícia em serviço social e a perícia médico-legal, que passa a ser especializada para criança e adolescente. Através dessas perícias, pode-se fazer a materialidade do crime. Então, assim, o nosso trabalho está a serviço da investigação policial. Quando a gente está na campanha, né, o mês de maio laranja, ele não termina para a gente, né? Então, o que acontece nesse mês? Muita mobilização, a mobilização social. E aí, a gente sempre diz, denuncie, denuncie. E quando a sociedade passa a denunciar, é preciso ter o aparelhamento do Estado para continuar, para a efetividade, né, da responsabilização desse crime. Daí surgiu o Instituto de Perícias há 20 anos, né? Ele foi criado em 2004 e ele foi...
Continuando aqui com a internet variando, tá, pessoal? Mas a gente vai tentar continuar aqui, tá? Esperar esse sinal voltar. Isso, Simone, Oi. teve uma queda, mas enfim, retomando aqui a Aham. entrevista, né? Mas deu Enfim, para. falando desse trabalho, né? Aham. Vocês conseguiram escutar alguma coisa? Sim, ouviu sim, ouviu sim. A gente perdeu só nos últimos 10 segundos. Tá bom, tá bom. Então esse trabalho ele foi criado há 20 anos, vem se consolidando. Ele substancia os inquéritos policiais, né? Ele substancia os inquéritos policiais para dar materialidade do crime e assim a responsabilização do autor da violência. Eu queria que você falasse agora, Simone, sobre esse prêmio, né? O prêmio Uhum. que é justamente o prêmio Neide Castanha. O que ele significa para vocês, para esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Enfim, dessa condecoração, o que isso quer dizer, né, para esse trabalho e toda essa cadeia, digamos assim, de pessoas que trabalham justamente com violência, contra a violência, né, sexual de crianças e adolescentes. Uhum. Ele significa um reconhecimento do nosso trabalho, né? Assim, a gente só vai conseguir combater e enfrentar o abuso sexual e a exploração sexual se a gente realmente trabalhar em rede, né? Porque é um fenômeno multifatorial. Então, os âmbitos precisam a saúde, a educação, né? A assistência social precisa estar funcionando em rede e a justiça também, porque paralelamente ao tratamento é preciso também a responsabilização. E há 20 anos, né, a gente tem se falado sobre a escuta de crianças vítimas de violência no âmbito jurídico, que é o cuidado com essa criança, o cuidado de não revitimizar. Quando uma criança revela uma situação de abuso, o que se diz, né? Olha, não pergunte muito a ela, porque isso pode afetar tanto o desenvolvimento dela, como futuramente uma investigação, né? Então, para essa criança não ficar falando para várias pessoas, né? A rede pensou uma metodologia, um formato de como escutar essas crianças no âmbito jurídico para virar provas, né? Materialidade do crime. Então, o Maranhão está na vanguarda, porque pela Lei 13.143, de 2017, propõe essa metodologia, que é de 2017, mas no Maranhão a gente já pensava sobre a revitimização, né? Então, por isso se criou o Instituto de Perícia, pensando nessa não revitimização, né? Então, quando ela passa pelo Instituto, fazendo, e aí, a partir daí, elaborando os laudos para fundamentar os inquéritos e os processos judiciais, ela não vai ser mais indagada na promotoria, no, no, no juizado, no juiz, no juiz. É uma forma de não revitimizar. Então, isso é muito importante para a gente, esse reconhecimento de um trabalho de 20 anos, vem para a gente como fôlego, né? Porque a demanda vem aumentando e a equipe é muito reduzida, né? Recentemente, nós vamos receber a ampliação da equipe para poder atender uma demanda que cresceu muito nos últimos anos. A estrutura é muito importante nesse processo também, né? Enfim, e quais as metas agora para esse trabalho, né, se desenvolver, né? Tem uma premiação que é muito importante, claro, mas a continuidade desse trabalho, como você falou, depende de muita coisa. Estrutura é uma delas. Enfim, quais as metas e expectativas justamente para os próximos anos, né? Enfim. Uhum. A meta é
qualificar cada vez mais, né, o trabalho. É um trabalho muito minucioso, é uma perícia psicológica, a perícia em serviço social, é um trabalho minucioso, fundamentado em técnicas, em teorias, né? Cada um na sua disciplina, a medicina. Então, é a gente poder ampliar realmente a equipe, porque para a gente atender de imediato e em tempo, e efetivar realmente as perícias através dos laudos, e melhorar as estruturas, né? A estrutura física, ela não comporta mais a demanda, né? Isso é sinal de que a mobilização social está funcionando, vamos dizer assim. Se aumenta a denúncia, né? A mobilização social está funcionando, mas aí o aparelhamento do Estado precisa também acompanhar. Nós começamos com 5 servidores, hoje somos 40 servidores, e a gente vai ampliar. Estamos recebendo uma ampliação da equipe, dobrando a equipe. Isso é uma boa notícia para a gente poder atender essa criança num tempo e a gente efetivar realmente o direito dela, né? Para que ela não fique esperando uma perícia, para que ela realmente... E a gente teve essa notícia nesse mês de maio que a nossa equipe vai ser ampliada, está sendo ampliada, estão sendo capacitados, né? E tem uma previsão também de reforma e ampliação do IPCA. Então, assim, bons ventos assim vieram, e eu acho que o prêmio ajudou nisso, porque trouxe uma visibilidade para o Instituto de Perícia, porque foi um reconhecimento nacional do nosso trabalho. Maravilha. E a gente aproveita aqui para parabenizar também, viu, Simone, esse trabalho de vocês, que continue, enfim, cada vez mais com mais estrutura e também protegendo ajudando a proteger, né, as nossas crianças. São 8h06. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Simone, com essas informações. Acabei de conversar com a diretora do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes. Esse é um órgão que é vinculado à perícia oficial de natureza criminal da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Nessa que passou a diretora Simone Rodrigues. Simone, muito obrigado, tá? E, enfim, força nessas atividades também. Obrigada, Adalberto. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco desse nosso trabalho. Maravilha, Bom satisfação. dia. Bom dia. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade de hoje, né? Claro, parabéns aqui para Mayra Nogueira, a aniversariante do dia. Mayra Nogueira, bolinho, né? É bom para a gente comemorar. Vamos tomar um café daqui a pouco. Café com bolo. É isso aí. Parabéns, viu, Mayra? Muita saúde e paz, mais uma vez, para você. A gente volta amanhã com mais informações e Mayra continua. Sessão das 8, com muita música boa para você. Hoje, quinta-feira, tem sessão delas. Vozes femininas Só aqui. Mulheres, claro. Vozes femininas. A gente volta amanhã com mais informações do Jornal Rádio Universidade. Até lá. Obrigada, Adalberto Júnior, todos. A gente se encontra já. YC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.